Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 2 de dezembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 24, intitulado Identidade dos Espíritos. E hoje nós vamos entrar no item 262, distinção entre os espíritos bons e os maus. Vou solicitar para a nossa irmã Carla fazer a nossa prece de gratidão. Amigo Jesus, mais uma vez te agradecemos essa oportunidade, essa tua grande misericórdia para conosco, de relembrarmos essas lições, de nos prepararmos para a vida verdadeira desde já e nos transformarmos em pessoas melhores. Ajuda-nos a caminhar contigo, a colocarmos essas lições em prática e desde já alcançar um novo horizonte para todos nós. Que o nosso entendimento seja clareado, que essas palavras nos penetrem e que tu estejas sempre conosco. Que assim seja. Então vamos lá. Distinção entre os espíritos bons e os maus. A tia tem falado bastante, a gente tem estudado bastante, e foi uma das primeiras coisas que o professor Allan Kardec percebeu e já colocou numa obra o que é o Espiritismo, que está no nosso canal, feito pela nossa amiga Carla, da escala dos espíritos. Ele já identificou que o fato de ser espírito, isso não quer dizer que esse espírito ele tenha um conhecimento de tudo, ou que todos os espíritos são moralizados. Outro ponto muito importante, que foi o que nós estudamos a semana passada, é em relação aos nomes. Então, o fato do espírito chegar e falar que é Emmanuel, isso não testifica que é Emmanuel. Temos que ter muito cuidado com isso. Então, cada vez mais que eu estudo o Espiritismo, eu consigo compreender com mais lucidez a fala de Moisés, quando proibiu a evocação dos mortos, lá em Deuteronômio. E ele deveria realmente proibir, até porque aquele povo estava há muito tempo no Egito e tinha adquirido todos os hábitos do Egito, né? Foram 350 anos. Por que eu digo compreender? Porque a gente percebe que é algo muito intricado, é algo muito delicado, é algo que precisa verdadeiramente de estudo. Então, nós não podemos nos avorarmos a trabalho mediúnico, a lidar com o mundo espiritual, sem ter estudo sério prévio. Tá bom? Então, aqui ele vai nos dar a distinção entre os espíritos bons e os maus. 262. Se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância. Falamos isso, não me importa o nome, o que me importa é o quê? Conteúdo. Não me importa se o palestrante é A, B, C, D, F, G, H e J, o que me importa é o conteúdo. Ele pode ter um nome pomposo, mas se o conteúdo não é bom, o que eu vou fazer parado ali ouvindo? O espírito pode dizer que é Allan Kardec, mas se o conteúdo não for bom, então, é isso que os espíritos tentam nos ensinar. Não dê atenção a nome. Olhe o conteúdo, vá para o conteúdo, verifique o conteúdo. Interessante que o próprio Kardec fala disso, né? Que se ele estiver enganado, é para largar ele e seguir o conteúdo, né? Exatamente. Emmanuel comenta já assim, né? Se em algum momento falar para Chico, eu falar algo que não estiver de comum acordo com a doutrina dos espíritos, esquece tudo que eu disse e fica com Kardec. E fica com Kardec. O trabalho do professor Allan Kardec estava sendo monitorado por espíritos superiores. A reunião mediúnica dele era coordenada por São Luís. Ele tinha a visita do Espírito de Verdade, Nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez por mês, e era 1/4 de hora.
1/4 de hora. 15 minutinhos ali disponível para perguntas e respostas. Tá para ti? 15 minutos. E falando da terceira revelação. Porque você imagina a agenda de um Cristo. E um Cristo não atende um por vez, não. A individualidade... Então, olha só. O mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre os espíritos bons ou maus. Então, olha só. Se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, ou seja, não dê atenção ao nome, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre os espíritos bons e maus. Esse você tem que dar muita atenção. Tu tem que saber com quem tu está lidando. A individualidade deles pode até nos ser indiferente. Eu não preciso saber se é Antônio, Joaquim, Fernando. Isso aí não é importante. Nunca, porém, suas qualidades morais. Então, o nome não importa, não, mas as qualidades morais, e muito. Em todas as comunicações instrutivas, ele está falando de desobsessão? Não. Desobsessão, você não vai perguntar nome, você não vai saber quando... Desobsessão é pronto-socorro atendendo pessoas adoecidas. E quando eu falo em desobsessão, eu não estou falando que apenas os comunicantes são pacientes. Todos que estão dentro da sala são pacientes, encarnados e desencarnados. Todos ali estão em tratamento. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre esse ponto que devemos concentrar toda a nossa atenção. Então, olha só. Se são comunicações instrutivas, então, o professor Allan Kardec, ele trabalhava com as evocações. Antes de evocar, ele perguntava ao senhor São Luís se ele poderia, mediante a autorização e a programação para uma semana seguinte, nas reuniões da Sociedade Espírita Parisiense, ele ali organizava as perguntas e levava aquelas perguntas para obter o quê? Respostas. Logo, isso eram comunicações instrutivas. Hoje nós temos esse trabalho? Não temos. Então, aonde que nós nos deparamos com espíritos que se dizem, que se apresentam como mentor da casa espírita? Nas reuniões ordinárias, nas reuniões de trabalhadores e de diretoria da casa. Então, é aí que tem que estar toda uma atenção. É secundário o nome, mas é de fundamental importância observar se é um espírito bom ou se é um espírito mau. A gente acha que o espírito mau é aquele que chega fazendo estardalhaço. Não. Esse que chega fazendo estardalhaço é muito mais um necessitado do que um espírito perverso, do que um espírito mau. Quando ele fala que um espírito mau, são aqueles espíritos sórdidos. São aqueles espíritos maliciosos e maledicentes, que chega com um sorriso no lábio, muitas vezes falando o nome de Jesus, o nome de Deus, e é capaz de destruir todo um centro espírita, manipulando as pessoas. Então, espíritos perversos, eu estava até a refletir no nosso estudo Os Mensageiros, que a nossa querida Narumi fez uma pergunta tão interessante, mas tia, eles estão dormindo, então eles estão melhor do que aqueles que estão nos vales. E eu ouvindo depois fiquei a refletir, por que alguns vão direto para os vales, né? E aquela mulher, ela foi muito perversa, né? Ela matou o amante de uma forma muito dolorosa e ainda jogou ali nos trilhos do trem para ser dilacerado todo o corpo. Mas ela estava ali naquele leito, mas em processo de perturbação muito grande. E alguns não, alguns já se deparam realmente nos vales e naquelas zonas terríveis. E a gente, obviamente, refletindo com a inspiração do mais alto, sem não ter absolutamente dúvida do anjo da guarda, mas assim, a intuição que me veio foi exatamente assim. No caso dessa senhora e daqueles quase 2.000 pessoas que estão ali, são pessoas que fazem o mal, mas que estão adormecidos. Eles não têm muita consciência do mal que está fazendo.
E outros, por exemplo, se a gente pegar o Gregório, ele é perverso. Então nós temos pessoas que têm informação, têm conteúdo, são inteligentes e manipulam. São perversos, sabem articular. Esse, ele tem a consciência do mal e ele é mal. Ele se transformou numa entidade perversa. E logo essa criatura vai para o vale e fica lúcido, acordado, porque ele não estava em estado de sono quando estava encarnado. Ele não estava adormecido. Ele se tornou realmente um ser lúcido, perverso. Então, aqui cadê? Se as comunicações são instrutivas, a primeira coisa que você tem que saber é se é um espírito bom ou mau. É sobre esse ponto que devemos concentrar toda a nossa atenção, porque só ele nos pode dar a medida da confiança que podemos depositar no espírito que se manifesta, seja qual for o nome com que se apresente. O espírito que se manifesta é bom ou mau? Em que grau da escala espírita se encontra? Eis a questão capital. Ele pede para a gente ver a escala espírita que está no Livro dos Espíritos, na questão 100 de O Livro dos Espíritos, que ali vai logo realmente, no segundo livro, vai falar da escala espírita, que ele coloca em 3 ordens, 3 escalas, e dentro de cada escala as ordens. Na terceira ordem nós temos 6, na segunda nós temos 3 e na primeira nós temos uma única, que é a classe única. 263, Livro dos Médiuns. 263. Já dissemos que os espíritos, como os homens, devem ser julgados pela linguagem de que se serve. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas. Pelo estilo, pelas ideias, por uma porção de indícios, enfim, julgará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, gentis ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais e etc. Você não consegue identificar isso numa leitura? Você não conhece a pessoa, mas você vai ler. Nós que recebemos mensagem por e-mail, pelas redes sociais, às vezes a pessoa coloca um texto maior. A gente lendo o texto, a gente consegue sentir um pouco daquela criatura, sentir o jeito, quando é uma pessoa muito política, quando é uma pessoa que está extremamente agradecida, quando é uma pessoa que despertou e que descobriu que está super feliz. Você consegue identificar isso na escrita da criatura. Os espíritos devemos dar-se a mesma coisa com os espíritos. Devemos considerá-los como correspondentes que nunca vimos e procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas. Lembrando que ele está se referindo a comunicações instrutivas, tá? Comunicações instrutivas. Então, se um espírito quer psicografar uma obra, se deduz que é o que? Instrutiva. Então tem que primeiro avaliar tudo isso. Qual foi o que os espíritas entendem com linguagem? Eles acham que uma linguagem séria é usar palavras de um vocabulário mais difícil de entender. Vocabulário mais, como é que a gente diz? Rebuscado. Um vocabulário mais complexo, que você tem que pegar o dicionário. Não é absolutamente nada disso. Não é absolutamente nada disso. A gente pega as obras de André Luiz, mas tinha André Luiz é um espírito superior? Não. Mas quem coordena o trabalho mediúnico de Francisco Cândido Xavier? É superior? É. Então, as obras de André Luiz, você pode prestar atenção. André Luiz é o narrador da história. Mas os textos morais é dito por quem? Pelo Gúbio, pelo Alexandre. Vai lá, me dá o nome dos... Aniceto.
Clarencio. Vamos mais, quem mais aí? Tem mais? Tem mais. São Jerônimo. Então são esses espíritos superiores que a gente, e tanto é que são esses textos que a gente vai ticando. O André Luiz é um narrador. Então a forma, a escrita, e jamais de forma pejorativa, jamais de forma vulgar, até para contar algo delicado, ele conta com uma elegância muito grande. Por quê? Porque o que eu leio provoca na minha mente imagens. E esses espíritos nobres, eles se preocupam muito com as imagens que vão criar dentro de nós. Uma colega nossa, daqui de Manaus, do EOS, lendo uma determinada obra, que não faz parte das obras de Francisco Cândido Xavier, um determinado romance, ela disse: tia, eu tive que parar de ler, porque a obra me excitava, pseudamente mediúnica. Você está entendendo? Então, mesmo quando os espíritos vão contar algo complexo, algo até mesmo desagradável, eles conseguem contar de uma forma tão elegante que não projeta em nós nenhum tipo de imagem. É mais terrível ele mostrar. Exatamente. Eu gosto, eu sempre falo dessa, mas eu adorei quando o mentor espiritual na obra, eu acho que foi no Obreiros, foi Obreiros, ele chama a esposa que foi infiel, que estava inclusive dentro do cemitério ali, vendo o seu corpo sendo destruído pelos vermes, né? E ela presa ao corpo. E ele diz assim: é porque ela foi uma borboleta saltitante, uma mulher que não honrou o seu lar. Você está entendendo? Então, e ele fala, muita gente lê aquilo ali e não conseguiu entender o que eles falaram, se uma leitura rápida. Então é isso que a gente tem que entender. A elegância da fala, o texto te conduz a quê? Então, tia, se eu não participo de reunião de desobsessão, reunião instrutiva, mas muitos aqui participam daquelas reuniões de diretoria, que são chamados espíritos. Para essas reuniões hoje é que você tem que estar muito atento. Muito atento. E se você desconfiar da comunicação e o espírito ficar bravo contigo, ele já se desnudou. Porque se fosse um espírito nobre, ia te parabenizar. Entendeu? Devemos considerá-los como correspondentes que nunca vimos e procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas. Pode-se estabelecer como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos guarda sempre relação com o grau de elevação a que tenham chegado. Aí isso já fica, por exemplo, nós somos espíritos da terceira ordem. E todos nós aqui, me perdoe se tiver algum espírito da segunda ordem aqui presente, temos uma linguagem chula. Não é verdade? Ele diz que é regra invariável e sem exceção. Sem exceção. Não varia e não tem. Mas é que naquele dia ele estava mal. Não existe isso. Passou um estresse no mundo espiritual e ele veio dar uma comunicação muito bala. Não tem. Agora, quando a tia diz, nós somos espírito da terceira ordem, temos linguagem chulo, isso não é para a gente permanecer, é para a gente tomar um semancol e começar a trabalhar e prestarmos atenção na nossa linguagem, né? Na nossa forma, né? Nosso jeito. Porque é assim que é a mudança, né? A mudança é um trabalho diário, Então, fazer um esforço muito grande para abrir mão de palavrões. Poxa, a gente ainda está na fase do palavrão. Não só chula, como violenta. Violento, exatamente, sabe? Chamar palavrão, colocar apelidos nas pessoas de forma pejorativa, sabe? É muito desagradável. Então, é hora realmente de nós, pelo menos, começarmos esse movimento, de saber realmente utilizar a linguagem de uma forma mais moral mesmo, não é verdade? Os espíritos realmente superiores não apenas só dizem coisas boas, como também as dizem termos que excluem, de modo absoluto, qualquer trivialidade. O espírito superior vai estar perdendo tempo com coisa nenhuma, com nada dentro? Por melhores que sejam essas coisas, se forem manchadas por uma única expressão que denote baixeza, isto constitui um sinal indubitável de inferioridade.
principalmente se o conjunto da comunicação chocar as conveniências pela sua grosseria. Agora olha só, distinção entre os espíritos bons e maus. Poucos espíritas estudaram isso aqui e estão lá na reunião mediúnica, porque no estudo do Livro dos Médiuns, olha aqui o professor Allan Kardec nos dando a regra para identificar, nos dando as diretrizes. A linguagem revela sempre a sua origem, seja pelos pensamentos que traduz, seja pela forma, porque a linguagem não traduz um pensamento? Traduz. A forma de se falar o pensamento também traduz o nível do espírito. De modo que se um espírito quiser iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade, bastará conversarmos algum tempo com ele para apreciarmos. E que isso aqui serve para encarnado e desencarnado. Às vezes um papo assim de 5 minutinhos, 7 minutinhos, tu já sabe com quem está lidando. Não é verdade? Temos muito cuidado com as mentes manipuladoras. Nós temos muitas pessoas encarnadas que manipulam. Isso é um perigo. Da mesma forma, espírito. Dá para ir para o 264? Dá. A bondade e a benevolência, benevolência, são atributos essenciais dos espíritos depurados. Vamos pegar um exemplo do nosso Chico? Acho que foi o nosso irmão Omar, se não me falha a memória, é o Omar que colocou uma historinha no Livro dos Médiuns, eu acho que ele colocou. Acho que foi no Livro dos Médiuns ou foi em Obras Póstumas, não me lembro. Mas acho que foi no Livro dos Médiuns. E é a característica do Chico mesmo. Uma senhora chegou com ele e disse que ela era médium e que ela conversava com o nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias. E ela estava muito feliz. E aí o Chico disse assim, mande lembranças para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ela saiu dali toda feliz com o recado do Chico para o nosso Senhor Jesus Cristo. E o pessoal que estava com o Chico disse assim, mas você não percebeu que ela está obsidiada? Eu disse, sim, percebi, mas ela está tão feliz. Então, esses espíritos nobres, assim, entende a loucura de cada um. Vamos pegar aqui o Livro dos Mensageiros, que não é nem um espírito nobre, que é o Alfredo. Quando ele está lidando com aqueles loucos, o que ele faz? Corrige os loucos? Não. Ele sabe que é louco. Então, ele trata cada um dentro da sua loucura. Então, isso é uma das características, quando você se torna um espírito mais adulto, você passa a compreender a loucura de todo mundo e trata como todo mundo louco. De que a gente aprender essa lição, a gente vai ter uma ótima relação com todo mundo. Meu sogro é um doido, minha sogra é doidinha, meu pai está meio doidinho, minha irmã está meio doidinha, meu marido é meio doidinho, porque todos nós somos. E a gente tem que aprender a lidar com a loucura de cada um, né? E olhar para a pessoa como um paciente realmente. Aí fica mais fácil tudo. Você ter uma irmã hipocondríaca é uma doença. Só fala em doença 24 horas. Em doença, em remédio, tudo. E você tem que passar a olhar aquela pessoa como um doente. Aí entra, sabe quando você está conversando com um doente mental, você vê, olha que legal. Quantos remédios hoje? Ah, que legal, né? Tão bonito, que bom. Porque é o assunto que a pessoa gosta. E você entra ali. Isso vai facilitar muito a nossa vida de relação. E aí vai ficar até mais leve pra gente. Então, esses espíritos superiores, eles entendem isso. Que nós somos doentes. Não tem ódio, nem aos homens, nem aos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação. Criticam os erros, não é a pessoa. São coisas diferentes. Ele vai falar da agressão, da agressividade e não do agressor. Criticam os erros, mas eles fazem isso com moderação. Porque calar é anuir. A gente acha que ser bom é ser pessoa passiva, sem falar absolutamente nada, calar para tudo. Criticar sem denegrir. Sem denegrir. E não é a pessoa, é a situação. Eu me lembro quando eu trabalhava, ainda trabalho, mas quando eu trabalhei, eu tive a
a expiação de ser gerente de vendas. Então, porque é um processo expiatório, você ter que administrar ali pessoas e venda, principalmente, uma pressão muito grande. Mas eu tinha por hábito, e eu ainda por cima contratava. Quando eu contratava uma pessoa, um profissional, eu sentava e colocava todas as regras da empresa. Toda empresa tem regra. É assim, 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 assim. Topa, ok, assim, vamos fazer assim, assim, assim. Tá bom. Então a pessoa já sabia. Para uma relação, a primeira coisa é sentar e discutir a relação. Olha, vai ser assim, 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 vamos fazer assim, assim. Senão, depois que vai fazer, não gosto disso, não gosto daquilo. Você falou antes. Ninguém adivinha. Então, falou, beleza. Vai para o trabalho a pessoa. Eu sempre dizia para as meninas, e eram todas mulheres, eu não sou mãe de vocês. Logo, eu não posso estar chamando a atenção de vocês. Isso aqui é uma empresa. Então, o que a gente fazia? Chama-se, explica. Pessoa fez o errado e fez não porque não sabia. Fez por desobediência, quebrou uma regra. A gente chamava novamente, conversava e dizia assim, eu não tenho mais como lhe chamar novamente. Que aqui não é um grupo familiar, aqui não é família, não sou sua mãe. Aqui é o profissional. E eu não estou chamando a atenção de você, pessoa, mas de você, profissional. Entendeste? E a próxima vez você, profissional, está se demitindo. Porque eu me recordo que antes eu ficava numa neura muito grande. Meu Deus, eu vou ter que demitir. Mas como é que é isso? Não é uma maldade? Não. É um ato de extrema bondade demitir um péssimo funcionário. Porque ele está sofrendo as consequências das suas atitudes. Então, é isso que a gente tem que entender. Quando esse espírito nobre chama atenção, ele, como ele diz aqui o termo, ele critica o erro, os erros. E temos que falar. E temos que falar mesmo. Calar é anuir com crime. Mas sempre com moderação, sem fel e sem animosidade. Porque quando vai falar do assunto, o fel é algo que amargo. E ele usa um termo aqui também, animosidade. A pessoa agride o outro. Só falta morder. Aí fica difícil. Admitindo-se que os espíritos verdadeiramente bons só podem querer o bem e dizer coisas boas, conclui-se que tudo que revele na linguagem dos espíritos falta de bondade e de benignidade não pode emanar de um espírito bom. Ficou claro? Deu para entender? Foi bom, gente? Foi. Então, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. E assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos ao nosso Senhor Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes, que mais uma vez nos inspiraram e nos conduziram. Graça te damos, amor amado.